não só os traders, mas também o vício em apostas, em bets. E o Denis tem acompanhado, feito uma série de reportagens sobre isso. O ministro critica a expansão das bets. O Dário Duriga, ele pede um tratamento igual ao do cigarro, Fernanda. Exatamente, Ari. O ministro da Fazenda, Dário Duriga, ele participou de um evento em São Paulo para falar sobre economia e, nesse evento, ele citou os impactos econômicos que as bets e casas de apostas e também plataformas online têm causado na economia das famílias. Isso porque já existe praticamente uma pandemia no Brasil, uma epidemia no Brasil, de pessoas que apostam em bets e que têm perdido o seu patrimônio, e até daquelas pessoas que dependem do Bolsa Família, mas que investem esses recursos nas apostas online. Inclusive, o governo federal e o Ministério do Desenvolvimento Social precisou aplicar uma determinação de que quem recebe o Bolsa Família não pode apostar em bets. Por causa disso, ele disse que é interessante que o Ministério da Fazenda e o governo federal adotem as medidas relacionadas às bets semelhantes às do cigarro, inclusive com a obrigatoriedade de que casas de apostas precisem informar ao Ministério da Fazenda toda a movimentação financeira que acontece dentro dessas plataformas digitais, para que, assim, o Ministério da Fazenda informe ao Ministério da Saúde a quantidade de pessoas que fazem apostas e se isso pode ser considerado um problema de saúde pública, inclusive de saúde psicológica. A gente tem um trecho da fala do ministro Dário Duriga, que ele fez nesse evento, onde ele fala justamente sobre isso. Ele diz o seguinte: temos que tratar bet igual tratamos cigarro. Temos que ir tratando com controle. As empresas que operam têm que pagar outorga e informar ao governo todas as apostas, de forma que a gente consiga chegar ao Ministério da Saúde e falar que temos apostadores contumazes no país. Vamos fazer um trabalho para essas pessoas pararem de apostar. Essa foi a declaração do ministro Dário Duriga. Duriga também defende que haja uma taxação maior em relação a impostos para as casas de apostas, para que com isso haja um desestímulo da população em investir recursos nessas apostas através de plataformas online. Denis Constantino, é um cancro que o Brasil não está sabendo segurar. É um cancro que o Brasil não está conseguindo domar. As apostas em bets, as apostas em jogos online. E aí a gente fala tanto daquelas que estão legalizadas, que podem anunciar, seguindo as regras, elas podem colocar na TV, no rádio, não tem problema, e aquelas ilegais. Essas pelo menos pagam impostos. Mas tem aquelas ilegais. E essas que pagam impostos, a gente tem que rever esse custo-benefício. Paga 5 bilhões em impostos e provoca um rombo de 20 bilhões nas contas das famílias. E aí? Não tem custo-benefício, porque as famílias adoecem, vão à falência. Então, que caminho tomar, Denis? Esse é o grande mistério, viu, Ari? Para que o governo consiga encontrar o meio termo, né, sobre essas plataformas de apostas. Porque você tem ali, o brasileiro, ele une duas paixões. Primeiro, o artista, né? Porque muitos artistas são envolvidos aí, como a gente viu, até a Virgínia Fonseca, que a investigação policial já apontou que teria relação ali com o PCC. E o futebol, que é outra paixão do brasileiro. Então tá tudo ali na mesma casa e que faz com que o brasileiro acabe dizendo: não, vou começar aqui com R$5, R$10, quando vê já tem utilizado praticamente o recurso que ele arrecada no mês todo. Né? E aí essa é uma preocupação tanto da esquerda quanto da direita sobre encontrar o meio termo para poder ter aí um controle maior dessas bets. Não sei, Ari, talvez aumentando o imposto em cima dessas plataformas talvez seja uma saída. Já que o governo também teve a regulamentação dessas plataformas, talvez seja, né, esse caminho a ser tomado pelo governo, porque, de fato, tem gerado muito prejuízo para o brasileiro. Agora nós vamos, Fernanda, para uma tentativa de trégua, de reaproximação entre o pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro e a